Maia só queria embarcar. Documentos certos, passagem paga, futuro esperando do outro lado. Mas bastou um olhar, um rádio chiando, e de repente o metal das algemas fechou nos pulsos dela, na frente de todo mundo, na ponte de embarque, como se ela fosse o perigo. O pior não foi o corpo desabando no chão frio. Foi acordar e descobrir que quem comandava aquele sistema, quem assinava os contratos, quem podia ter impedido tudo, era o próprio pai. E quando ele apareceu com um envelope cheio de dinheiro e uma única exigência, silêncio, Maia precisou escolher entre proteger quem ela amava ou se proteger do que quase a destruiu. Essa história não é sobre vingança. É sobre o preço da dignidade quando o mundo inteiro prefere que você cale a boca. Se inscreve agora e diz de onde você está assistindo, porque essa verdade precisa ser ouvida. Maia chegou ao aeroporto 3 horas antes do voo. Ela segurava a pasta de couro surrada contra o peito. Dentro, documentos organizados e uma carta de recomendação dobrada 3 vezes. O saguão estava cheio. Executivos passavam com malas pequenas. Famílias se abraçavam perto dos balcões. Maia procurou a fila do check-in e sentiu o frio na barriga apertar. "Você vai conseguir", ela disse baixo. Ninguém ouviu. A voz dela se perdeu no barulho dos anúncios e carrinhos. Maia entregou o documento para a atendente. A mulher digitou sem olhar para ela. O bilhete saiu da impressora com um som seco. "Portão 17", a atendente disse. "Embarque em 90 minutos." Maia agradeceu. Ela caminhou até a área de espera. Sentou-se longe da janela. Abriu a pasta e releu a carta pela 5ª vez naquela manhã. A entrevista do outro lado do voo podia mudar tudo. Bolsa integral. Moradia inclusa. 3 anos de estudo sem precisar escolher entre livros e comida. Ela fechou a pasta. Olhou ao redor. Um homem de terno falava alto ao telefone. 2 crianças corriam entre as cadeiras. Uma mulher dormia com a cabeça encostada na parede. Maia puxou o celular. Mandou mensagem para a mãe. "Já estou aqui, tudo certo." A resposta veio rápido. "Deus te acompanhe, filha." Maia guardou o telefone. Respirou fundo. O painel eletrônico atualizou. Voo 237. Embarque em 60 minutos. Ela levantou. Caminhou até o banheiro. Lavou as mãos com sabão que cheirava a hospital. Olhou-se no espelho. O rosto refletido parecia cansado. Ela ajeitou o cabelo preso. Passou a mão no colarinho da camisa branca. "Você merece estar aqui", ela disse para o espelho. A porta do banheiro se abriu. Outra mulher entrou. Maia saiu. De volta à área de espera, ela viu um agente de segurança parado perto do portão 17. Ele usava uniforme azul escuro. Falava no rádio com a mão cobrindo a boca. Maia sentou-se de novo. Abriu a pasta. Fingiu ler. O painel atualizou outra vez. Voo O-237. Embarque iniciado. Maia levantou. Pegou a mochila pequena. Seguiu para a fila que se formava perto do portão. Ela estava quase na frente quando sentiu. O olhar grudado nela. Pesado, insistente. Maia virou a cabeça devagar. O agente de segurança olhava direto para ela. A fila andou. Maia entregou o cartão de embarque. O funcionário do portão passou o leitor. O bip soou verde. "Próximo", ele disse sem olhar para ela. Maia atravessou a porta giratória. Entrou no corredor que levava à ponte de embarque. O ar-condicionado estava forte. Ela puxou a mochila para frente. "Licença", uma voz disse atrás dela. Maia parou. Virou-se. O agente de segurança estava a 2 passos. Ele era alto, usava crachá no peito. O nome estava escrito pequeno demais para ler de longe. "Sim", Maia disse. "Pode mostrar o documento novamente?" ele perguntou. Maia franziu a testa. "Já mostrei no portão." "É só procedimento", ele disse. "Não vai demorar." Maia abriu a mochila, tirou a carteira, entregou o RG.
O agente olhou o documento, virou para trás, virou para frente, passou o dedo sobre o plástico. Tudo certo? Maia perguntou. Ele não respondeu. Pegou o rádio preso no ombro. Central, aqui é Vilar. Tenho uma situação no portão 17. Maia sentiu o estômago apertar. Que situação? O agente levantou a mão pedindo silêncio. Ele escutou algo no rádio. Assentiu. A senhora pode aguardar um momento? Ele disse. Aguardar o quê? Maia perguntou. Meu voo vai sair. Só um momento, ele repetiu. Outros passageiros começaram a passar por eles. Maia encostou-se na parede. Segurou a alça da mochila com força. Um homem de blazer passou carregando uma maleta. Ele não foi parado. Uma mulher com 2 crianças passou. Ninguém pediu nada. Maia olhou para o agente. Por que só eu? Procedimento aleatório, ele disse. Aleatório, Maia repetiu baixo. Ela olhou para trás. Mais gente passava. Ninguém mais era parado. O rádio chiou. O agente escutou. Acenou com a cabeça. Vou precisar que a senhora me acompanhe, ele disse. Acompanhar para onde? Maia perguntou. Sua voz estava tensa. Só algumas perguntas. 5 minutos. Eu já mostrei tudo. Tenho que embarcar. A senhora coopera e tudo fica mais rápido, ele disse. Maia olhou para o corredor. O avião estava ali, tão perto. Ela olhou para o agente. Quero falar com um supervisor, ela disse. O agente suspirou. Pegou o rádio de novo. Central confirma a presença do supervisor Lobo no 17. A resposta veio imediata. A caminho. Maia sentiu algo mudar no ar. O agente mudou de posição, ficou mais rígido. Ela apertou a alça da mochila até os dedos doerem. O supervisor chegou rápido. Ele era mais velho que o primeiro agente. Tinha cabelo grisalho e ombros largos. Usava o mesmo uniforme azul escuro. O crachá dizia Lobo, supervisor. Senhora Nascimento, ele disse. Maia piscou. Como sabe meu nome? Ele apontou para a pasta que ela segurava. Está na etiqueta. Maia olhou. A etiqueta do colégio ainda estava colada. Nome completo. Turma. Ano. Preciso que me acompanhe, Lobo disse. Por quê? Maia perguntou. Procedimento de segurança. Que procedimento? Fiz algo errado? Não complique, senhora. São só perguntas. Maia balançou a cabeça. Quero ver a identificação de vocês. Lobo tirou o crachá do peito. Mostrou rápido. Guardou de volta. Satisfeita? Ele disse. Quero saber o motivo formal da abordagem. Maia disse. Lobo cruzou os braços. A senhora está atrasando outros passageiros. Maia olhou ao redor. Ninguém mais estava esperando. O corredor estava vazio agora. Meu voo vai sair, ela disse. Se cooperar, embarca. Se não cooperar, perde o voo de qualquer jeito. Maia sentiu a garganta apertar. Ela olhou para o agente Vilar. Ele desviou os olhos. Vou registrar isso, Maia disse. Registre o que quiser, Lobo disse. Depois, agora me acompanha. Ele começou a andar. Não esperou resposta. Maia ficou parada por 3 segundos. Depois seguiu. Eles saíram do corredor de embarque. Viraram à esquerda. Passaram por uma porta com placa. Acesso restrito. A sala era pequena. Tinha uma mesa, 3 cadeiras, uma câmera no canto do teto. A luz fluorescente piscava. Sente-se, Lobo disse. Maia sentou, colocou a mochila no colo, a pasta ao lado. Lobo ficou em pé. Vilar ficou na porta. Abra a mochila, Lobo disse. Já passou pelo raio-x, Maia disse. Abra. Maia abriu. Tirou as coisas uma por uma. Caderno, estojo, carregador, uma garrafa de água. Lobo pegou o caderno, folheou, devolveu. A pasta, ele disse. Maia entregou. Ele abriu. Olhou os documentos. Leu a carta de recomendação. Bolsa de estudos, ele disse. Sim. Para onde? São Paulo. Sozinha? Sim. Lobo devolveu a pasta. Cruzou os braços de novo. Quem paga a viagem? Eu, Maia disse. Juntei o dinheiro.
Quanto tempo juntou? 8 meses. Trabalhando onde? Maia respirou fundo. Isso importa? Responde. Lanchonete, final de semana e feriado. Lobo assentiu devagar. Olhou para Vilar. Vilar olhou para o chão. Pode ir, Lobo disse. Maia levantou rápido. Pegou a mochila, a pasta. Meu voo? Já saiu, Lobo disse. Maia parou. O quê? Fechou o portão faz 3 minutos. Maia ficou parada no meio da sala. A mochila pendurada em um ombro só. A pasta apertada contra o peito. Vocês me seguraram de propósito, ela disse. Lobo deu de ombros. Procedimento leva o tempo que leva. Eu preciso desse voo. Tenho compromisso amanhã cedo. Não é problema meu, ele disse. Maia sentiu algo queimar dentro do peito. Não era só raiva. Era outra coisa. Menor. Mais funda. Quero falar com alguém da companhia aérea, ela disse. À vontade. Lá fora tem balcão de atendimento. Maia caminhou até a porta. Vilar saiu do caminho. Ela passou por ele sem olhar. No corredor, ela procurou placas. Seguiu as setas. Chegou no balcão de atendimento. A moça atrás do balcão sorriu. Boa noite. Como posso ajudar? Perdi meu voo, Maia disse. Por causa da segurança. Entendo, a moça disse. Ela digitou no computador. Qual o número do voo? 237. Nome? Maia Nascimento. A moça digitou. Olhou a tela. Franziu a testa. Tem uma observação aqui, ela disse. Que observação? Maia perguntou. A moça leu em silêncio. Olhou para Maia. Olhou para a tela de novo. Vou chamar um supervisor, ela disse. Não, Maia disse. Só me coloca no próximo voo. Não posso fazer isso sem autorização. Eu paguei pela passagem. Só quero embarcar. A moça pegou o telefone. Discou. Esperou. Oi, tem uma passageira aqui. Preciso de orientação. Maia encostou no balcão. Fechou os olhos. Respirou. A moça desligou. Alguém já vem. Demorou 10 minutos. Um homem de camisa social e graveta apareceu. Ele tinha crachá da companhia no bolso. Senhora Nascimento, ele disse. Sim. Vamos conversar ali? Ele apontou para uma sala lateral. Não, Maia disse. Aqui mesmo. Quero testemunhas. O homem hesitou. Olhou ao redor. Só tinha a moça do balcão e 2 passageiros longe. Tudo bem, ele disse. O que aconteceu? Segurança me segurou. Perdi meu voo. Preciso remarcar. Entendo a frustração, ele disse. Mas se houve abordagem de segurança, precisamos seguir protocolo. Que protocolo? Maia perguntou. Sua voz estava mais alta agora. Não posso comentar detalhes. Questão de sigilo operacional. Então vocês podem me segurar, me interrogar e não precisam explicar nada? Não foi interrogatório. Foi verificação de rotina. Maia riu sem alegria. Verificação que só aconteceu comigo. Não posso confirmar ou negar isso. Maia colocou a pasta no balcão. Abriu, tirou o celular. Vou ligar para um advogado, ela disse. Fique à vontade, o homem disse. Mas adianto que procedimentos de segurança são prerrogativa do setor responsável. E quem responde por esse setor? Empresa terceirizada. Não somos nós. Maia parou de mexer no celular. Olhou para ele. Então vocês contratam, mas não respondem. Respondemos dentro do que nos compete. Maia guardou o celular. Pegou a pasta. Vou registrar isso formalmente, ela disse. Ouvidoria está à disposição, ele disse. Número está no site. Maia saiu sem dizer mais nada. Maia voltou para o corredor. Ela não sabia para onde ir. O aeroporto parecia um labirinto agora. Tudo igual. Tudo impessoal. Ela parou perto de uma coluna. Encostou a cabeça no concreto frio. Fechou os olhos. Merda, ela disse baixo. O celular vibrou. Mensagem da mãe. Já embarcou? Maia olhou a tela. Não respondeu. Guardou o telefone. Ela ia começar a andar quando ouviu passos rápidos. Virou-se. Lobo vinha em direção a ela. Vilar vinha atrás. Mais 2 agentes acompanhavam.
Senhora Nascimento, Lobo disse. Maia se endireitou. O que foi agora? Preciso que volte comigo. Já respondi tudo, já perdi meu voo. O que mais vocês querem? Surgiram novas informações. Que informações? Lobo não respondeu. Ele fez um gesto. Os outros agentes se aproximaram. Maia recuou um passo. Não vou a lugar nenhum sem saber o motivo. A senhora está dificultando, Lobo disse. Sua voz estava mais dura. Estou pedindo informação. Isso é direito meu. Vilar? Lobo disse. O agente mais jovem deu um passo à frente. Ele olhou para Maia. Parecia desconfortável. Senhora, por favor, ele disse baixo. Por favor o quê? Maia disse. Vocês não podem me obrigar a nada sem motivo. Podemos sim, Lobo disse. Segurança aeroportuária, lei federal. Ele fez outro gesto. Os dois agentes que Maia não conhecia se moveram, um de cada lado. Maia sentiu o coração disparar. Não encostem em mim! Então coopera, Lobo disse. Não sem advogado. Lobo suspirou. Olhou para os agentes. Acenou. Eles pegaram os braços de Maia. Ela tentou se soltar. Me solta! Ela gritou. Não resista, Lobo disse. Eu não estou resistindo. Vocês estão me segurando. Alguém puxou o braço dela para trás. Maia sentiu metal frio no pulso. Ouviu o clique. Algemas. Ela parou de se mexer. Olhou para baixo. Viu o metal. Sentiu o peso. Isso é um erro, ela disse. Sua voz estava diferente agora, mais fina. Por favor, eu não fiz nada. Deveria ter cooperado, Lobo disse. Eles começaram a andar. Maia foi junto. Não tinha escolha. Os pulsos presos, a mochila caindo do ombro, a pasta no chão. Minha pasta, ela disse. Vilar pegou. Seguiu atrás. Eles voltaram para o corredor de embarque, mas não entraram na sala. Seguiram reto, para a ponte. Maia viu onde estavam indo. Sentiu o pânico subir. Não, ela disse. Por favor, não aqui. Anda, Lobo disse. A ponte de embarque estava vazia agora, mas tinha gente do outro lado, passageiros esperando dentro do avião, comissários na porta. Todos olharam quando Maia passou. Algemada. Ela baixou a cabeça, mas não adiantou. Todo mundo estava vendo. Maia parou de andar no meio da ponte. Ela não conseguia mais. As pernas não obedeciam. Continua, Lobo disse. Ela balançou a cabeça. Tentou falar. Não saiu som. O peito dela começou a apertar. Não era metáfora. Era físico. Como se alguém tivesse sentado em cima. Ela tentou puxar o ar. O ar não entrou. Senhora, Vilar disse. Maia olhou para ele. Tentou pedir ajuda. A boca se moveu. Nada saiu. O mundo começou a ficar estreito. As luzes muito brilhantes. Os rostos muito longe. Ela está passando mal, Vilar disse. Está fingindo, Lobo disse. Não está, não. Olha para ela. Maia sentiu os joelhos cederem. Alguém segurou antes dela cair. Mas foi tarde demais. O chão veio rápido. Ela bateu de lado. A cabeça esbarrou no corrimão. Não doeu. Ela não sentiu nada. Só viu luzes, e sombras, e gente correndo. Alguém tirou as algemas. Ela sentiu os pulsos soltos, mas não conseguiu mover os braços. Chama a enfermaria, alguém gritou. Já chamei, outra voz disse. Maia tentou falar. Dizer que estava bem, que só precisava respirar. Mas a língua estava pesada. Ela fechou os olhos. Quando abriu de novo, estava em outro lugar. Luz branca demais. Cheiro de álcool. Som de roda rangendo. Maca. Ela estava numa maca. Alguém colocou máscara de oxigênio no rosto dela. O ar voltou. Frio. Artificial. Maia piscou. Virou a cabeça. Viu uma enfermeira. Calma, a mulher disse. Você desmaiou. Está na enfermaria. Maia tentou sentar. A enfermeira impediu. Quieta, só mais um minuto. Maia olhou para o pulso. Tinha marcas vermelhas, fundas, onde o metal tinha apertado. Ela começou a chorar. Sem som. Só lágrimas. A enfermeira pegou um lenço,
Limpou o rosto dela. Vai ficar bem, ela disse baixo. Mas não ia. Maia sabia. Isso não ficava bem. Isso não apagava. A porta da enfermaria se abriu. Alguém entrou rápido. Voz conhecida. Onde ela está? Maia virou a cabeça. Viu o pai. Otávio Nascimento estava pálido. Gravata torta, cabelo bagunçado. Maia, ele disse. Ela fechou os olhos. Não queria olhar para ele agora. Otávio se aproximou da maca. Tocou o braço de Maia. Ela se encolheu. Filha, ele disse. Eu soube. Vim assim que... Como soube? Maia perguntou. Sua voz estava rouca. Recebi uma ligação. Do supervisor de operações. Maia abriu os olhos. Olhou para ele. Eles ligaram para você. Sim. Porque você é o CEO. Otávio hesitou. Sim. Maia riu sem alegria. Então eles sabiam. O tempo todo. Maia, não é assim. É sim, ela disse. Eles me algemaram. Na frente de todo mundo. E depois ligaram para o meu pai. Porque agora é problema. A enfermeira saiu discretamente. Fechou a cortina atrás dela. Otávio puxou uma cadeira. Sentou-se. Passou a mão no rosto. Vou resolver isso, ele disse. Resolver como? Maia perguntou. Vou falar com o pessoal da segurança. Pedir um relatório completo. Ver onde houve falha. Não foi falha, Maia disse. Foi escolha. Não diz isso. Pai, Maia disse. Eles só pararam eu. Ninguém mais. Só eu. Otávio desviou os olhos. Pode ter sido o quê? Ele não respondeu. Maia se sentou devagar na maca. Tirou a máscara de oxigênio. Jogou no lado. Eles vão apagar tudo, ela disse. Vão dizer que foi procedimento. Que eu resisti. Que desmaiei por outra coisa. Não vão, Otávio disse. Eu não vou deixar. Você é o dono da companhia, pai. Você deixa todo dia. Maia. Terceirização, ela disse. Foi o que me disseram. Que a segurança não é responsabilidade da empresa. Que vocês só contratam. Otávio ficou quieto. Maia olhou para os pulsos. As marcas estavam mais escuras agora, começando a roxear. Quero que preserve tudo, ela disse. O quê? Imagens, relatórios, nomes, tudo. Quero prova. Maia, vamos pensar melhor nisso. Não, ela disse. Não vou pensar melhor. Não vou deixar isso sumir. Se você não preservar, eu vou achar quem... Preserve. Otávio levantou. Começou a andar de um lado para o outro no espaço pequeno. Isso pode virar algo grande, ele disse. Já é grande, Maia disse. Pode prejudicar a empresa. E eu? Quem me prejudicou? Otávio parou de andar. Olhou para ela. Pareceu mais velho de repente. Eu vou ajudar, ele disse. Do meu jeito. Do seu jeito, Maia repetiu. Que é? Vou garantir que você tenha assistência, médica, psicológica, legal se precisar. Não quero assistência, quero justiça. Às vezes é a mesma coisa. Maia balançou a cabeça. Não é não. Ela deitou de novo. Virou-se de lado, de costas para o pai. Pode ir, ela disse. Maia. Vai, pai. Volta pro escritório. Volta pra reunião. Finge que eu não estraguei a noite. Otávio ficou parado por um longo minuto. Depois saiu sem dizer mais nada. Maia ficou sozinha na enfermaria, olhando para a parede branca, sentindo o peso de algo que tinha mudado. E não era só o corpo. Era outra coisa, mais permanente. Maia acordou no hospital. Não lembrava de ter chegado lá. A enfermeira disse que a ambulância a trouxe. Protocolo. Era madrugada. O quarto estava escuro. Só a luz do corredor entrando pela porta entreaberta. Ela levantou o braço. Olhou o pulso. Tinham colocado atadura por cima das marcas. Mas ela sabia que estavam lá. A porta se abriu. Uma médica entrou. Cabelo preso, jaleco amassado. Boa noite, ela disse. Como está se sentindo? Cansada? Maia disse. A médica checou o monitor. Anotou algo na prancheta. Pressão normalizou. Batimentos também. Posso ir embora? Ainda não. Quero observar até de manhã. Maia assentiu. Fechou os olhos. Tem alguém que posso ligar? A médica perguntou. Minha mãe, Maia disse. Mas ela já sabe.
Meu pai ligou. A médica assentiu. Saiu. Maia ficou acordada, olhando o teto, pensando em tudo, em nada. De manhã, Otávio voltou. Trazia um envelope grande. Trouxe papéis, ele disse. Da empresa, oferta de assistência completa. Médica, psicológica, indenização por danos. Maia pegou o envelope. Abriu, leu rápido. Isso é para eu não processar, ela disse. Não, Otávio disse. É para te ajudar. Tem cláusula de confidencialidade, Maia disse. Ela apontou o parágrafo. Aqui. Não posso falar publicamente. Não posso dar entrevista, não posso postar nada. É padrão, Otávio disse. É comprar silêncio, Maia disse. Ela jogou o envelope na mesinha. Os papéis espalharam. Não vou assinar, ela disse. Maia, pensa bem. Eu pensei, ela disse. A noite toda, pensando no que aconteceu, no que pode acontecer com outra pessoa. Isso foi um caso isolado? Você sabe que não foi, Maia disse. Ela olhou direto para ele. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes alguém foi parado, revistado, algemado e ninguém fez nada? Otávio desviou os olhos. Você não sabe, Maia disse. Porque nunca quis saber. Não é assim tão simples. É sim, ela disse. Você escolhe. Todo dia. Escolhe contratar empresa que faz isso. Escolhe não fiscalizar. Escolhe fechar os olhos. Eu estou tentando resolver agora. Resolvendo como? Me dando dinheiro? Me fazendo calar a boca? Protegendo você, Otávio disse. De exposição, de processo longo, de dor. Maia sentiu algo se romper dentro dela. Não era raiva. Era pior. Era luto. Você não está me protegendo, ela disse. Está protegendo a empresa. Otávio não respondeu. Maia pegou o celular na mesinha, abriu o navegador, procurou. Ouvidoria, ela disse. Defensoria Pública, Ministério Público, vou em todos. Maia, espera. Não, ela disse. Eu esperei até agora. Esperei você vir. Esperei você fazer o certo. Mas você não vai. Ela se levantou da cama. Ainda estava com a roupa de ontem, amassada, suja. Onde estão minhas coisas? Ela perguntou. No armário, Otávio disse. Maia pegou a mochila, a pasta. Conferiu se estava tudo ali. Vou embora, ela disse. Ainda não teve alta. Vou assinar termo de responsabilidade. Ela caminhou até a porta. Parou, virou-se. Eu te amo, pai, ela disse. Mas não vou te obedecer nisso. Otávio ficou parado no meio do quarto, segurando o envelope vazio, parecendo alguém que tinha perdido algo sem saber quando. Maia saiu. No corredor, ela parou. Encostou na parede. Respirou fundo 3 vezes. A decisão estava tomada. Não tinha volta. Ela ia lutar. Maia acordou no quarto de infância. A cama era pequena demais agora. O colchão afundava no meio. Dona Cida abriu a porta devagar. Trazia uma bandeja com café e pão. Bom dia, filha, ela disse. Maia se sentou. Aceitou o café. O líquido queimou a língua. Obrigada, mãe. Dona Cida sentou-se na beirada da cama. Olhou para os pulsos da filha. As marcas estavam roxas agora. Dói? Ela perguntou. Não muito, Maia disse. Mentira. Maia não respondeu. Bebeu o café em silêncio. O celular tocou na mesinha. Maia olhou a tela. Pai. Ela rejeitou. Tocou de novo. Ela rejeitou de novo. Ele está preocupado, Dona Cida disse. Está preocupado com a empresa, Maia disse. Está preocupado com você também. Maia colocou a xícara na bandeja. Levantou. Caminhou até a janela. Lá fora, a rua estava normal. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, como se nada tivesse mudado. Mas tinha. Maia sabia. Não vou voltar atrás, ela disse. Ninguém está pedindo isso, Dona Cida disse. Pai vai pedir, cedo ou tarde. Dona Cida levantou. Ficou ao lado da filha. Você faz o que acha certo, ela disse. Eu te apoio. Maia sentiu os olhos queimarem. Não chorou. Segurou. A campainha tocou. As duas se entreolharam. Espera alguém? Dona Cida perguntou. Não.
Maia disse. Dona Cida desceu. Maia ouviu vozes no andar de baixo. Uma voz de mulher, formal, educada. Maia! Dona Cida chamou. Tem alguém aqui para você. Maia desceu devagar. Na sala, uma mulher de tailleur esperava. Cabelo, curto, óculos de grau, pasta de couro. Maia Nascimento, ela disse. Sim, Beatriz Azevedo, advogada. Ela estendeu a mão. Podemos conversar? Maia olhou para a mãe. Dona Cida assentiu. Pode, Maia disse. Elas se sentaram. Beatriz tirou um bloco da pasta. Fui indicada por Cláudia, amiga da sua mãe. Cláudia contou? Maia perguntou. Só o necessário, que você passou por algo no aeroporto. Maia assentiu devagar. E você quer me ajudar? Se você quiser, Beatriz disse. Sem compromisso. Primeiro escuto. Depois vemos o que dá para fazer. Maia olhou para os próprios pulsos. As marcas pareciam gritar mesmo debaixo da manga. Por onde começo? Ela perguntou. Pelo início, Beatriz disse. E não pule nada. Cada detalhe te importa. Maia respirou fundo. Começou a contar. Maia falou por 40 minutos. Beatriz anotou tudo sem interromper. Às vezes fazia uma pergunta curta. Horário, nome, posição. Você lembra o que o supervisor disse exatamente? Beatriz perguntou. Disse que eu estava dificultando, que era procedimento. Mais alguma coisa? Maia fechou os olhos. Tentou lembrar. As palavras voltaram inteiras. Ele disse que eu devia cooperar. Que se cooperasse, embarcava. Senão, perderia o voo de qualquer jeito. Beatriz anotou. Coação. O quê? Ele te coagiu. Usou ameaça velada. Maia sentiu algo mudar no peito. Alívio. Validação. Não tinha imaginado. E as algemas? Maia perguntou. Completamente desproporcional, Beatriz disse. Você não apresentou risco. Não houve ameaça. Foi humilhação pública. Posso provar isso? Depende. Tem testemunhas? Maia pensou. O agente mais jovem, Vilar, ele estava lá. Ele vai falar? Não sei. E câmeras? Tem câmera na sala e na ponte de embarque. Beatriz sublinhou algo no bloco. Vamos precisar dessas imagens. Rápido, antes que sumam. Podem fazer isso? Maia perguntou. Podem, Beatriz disse. E fazem. Problema técnico. Arquivo corrompido. Sempre tem desculpa. Dona Cida trouxe mais café. Serviu às 3. Sentou-se no sofá. Minha filha tem direito? Ela perguntou. Tem, Beatriz disse. Vários. Dano moral, constrangimento ilegal, abuso de autoridade, discriminação. Maia sentiu o estômago apertar. Discriminação. Foi o que aconteceu, Beatriz disse. Ela olhou direto para Maia. Você sabe disso, eu sei. Qualquer pessoa honesta que ouvir essa história vai saber. Mas provar, Maia disse. É mais difícil, Beatriz admitiu. Mas não impossível. Principalmente se mostrarmos padrão. Se outras pessoas passaram pelo mesmo. Como descubro isso? Pedimos documentos, relatórios de abordagem, estatísticas. Vemos se tem desproporção racial nos procedimentos. Maia balançou a cabeça devagar. Estava entendendo a dimensão. Vai ser longo, ela disse. Vai, Beatriz disse. E difícil. Vão tentar te cansar, te comprar, te desacreditar. Meu pai já tentou me comprar, Maia disse. Beatriz ergueu a sobrancelha. Ele ofereceu acordo? Assistência completa, com cláusula de confidencialidade. Clássico, Beatriz disse. Quanto? Não cheguei a ler. Bom, Beatriz disse, porque se tivesse aceitado, estaria amarrada. Não podia falar, não podia agir. Nada. Maia sentiu um arrepio. Tinha estado perto, muito perto. E agora? Ela perguntou. Agora fazemos diferente, Beatriz disse. Pedimos preservação de provas, registramos formalmente, construímos um caso que não depende de boa vontade. Vai dar certo? Não sei, Beatriz disse. Ela fechou o bloco, olhou para Maia. Mas vai ser justo.
E vai ser verdade. E às vezes isso já é vitória. Maia olhou para as mãos dela. As unhas curtas, os dedos manchados de caneta. Mãos que trabalhavam. Aceito sua ajuda, Maia disse. Beatriz sorriu pela primeira vez. Então vamos começar. Na segunda-feira, Maia foi com Beatriz até a sede da companhia aérea. Dona Cida insistiu em ir junto. O prédio era de vidro. Refletia o céu inteiro. Maia se sentiu pequena na frente dele. Respira, Beatriz disse. Você tem direito de estar aqui. Elas entraram. A recepção era fria. Mármore no chão. Plantas artificiais nos cantos. Ouvidoria, por favor, Beatriz disse para a moça da recepção. Tem agendamento? A moça perguntou. Não, mas é urgente. A moça pegou o telefone. Falou baixo. Desligou. 10º andar. Sala 1003. No elevador, Maia segurou a mão da mãe. Seus dedos estavam gelados. Vai dar certo, Dona Cida disse. Maia não respondeu. Não sabia se acreditava. A sala da ouvidoria era pequena. Um homem de terno os recebeu. Cabelo gel, sorriso treinado. Bom dia, sou Ricardo Fonseca, gerente de ouvidoria. Beatriz se apresentou. Apresentou Maia. Não perdeu tempo. Estamos aqui por um incidente grave ocorrido na última sexta-feira. Ricardo pegou um tablet. Digitou. Número do voo? 237, Maia disse. Ele digitou mais. Leu em silêncio. A expressão não mudou. Vejo aqui uma ocorrência, ele disse. Abordagem de segurança, procedimento de rotina. Rotina, Maia repetiu. Me algemaram na frente de todo mundo. Desmaiei. Fui internada. Ricardo olhou para ela pela primeira vez. Lamento pelo ocorrido, mas procedimentos de segurança seguem protocolo federal. Protocolo não justifica abuso, Beatriz disse. Não houve abuso. Houve verificação necessária. Baseada em quê? Beatriz perguntou. Não posso divulgar critérios operacionais. Então vocês podem parar quem quiserem e não precisam explicar. Ricardo suspirou. Não é assim que funciona. Então explique como funciona, Maia disse. Sua voz estava firme agora. Porque de onde eu vi, funcionou assim. Eu fui a única parada. Eu fui a única algemada. E eu fui a única que passou mal. Ricardo digitou algo. A empresa lamenta profundamente o desconforto e está disposta a oferecer compensação adequada. Compensação, Maia disse. Tipo calar a boca. Tipo reparação, Ricardo disse. Ele pegou um envelope da gaveta. Já temos uma proposta preparada. Beatriz pegou o envelope. Abriu, leu rápido, passou para Maia. Maia leu. 10 mil reais. Assistência médica, reembolso do voo e cláusula de confidencialidade em letras pequenas. Não aceito, Maia disse. Ricardo piscou. Posso melhorar o valor. Não é sobre valor, Maia disse. É sobre verdade. Quero cópia do relatório da ocorrência. Quero preservação das imagens. Quero nomes de quem estava envolvido. Isso não é possível sem processo formal. Então vamos fazer processo formal, Beatriz disse. Ricardo juntou as mãos sobre a mesa. O sorriso tinha sumido. Vocês precisam entender algo, ele disse. Processos assim são longos, desgastantes, e raramente terminam bem para quem acusa. Está me ameaçando? Maia perguntou. Estou sendo realista. Maia se levantou. Dona Cida e Beatriz levantaram juntas. Obrigada pela reunião, Maia disse. Minha advogada vai entrar em contato formalmente. Elas saíram. No elevador, Maia começou a tremer. Consegui, ela disse baixo. Consegui não chorar. Conseguiu mais que isso, Beatriz disse. Deixou claro que não vai desistir. Na saída do prédio, Maia viu um homem do outro lado da rua. Ele estava parado, olhando para elas. Quando Maia olhou de volta, ele tirou foto. Maia chegou em casa com o estômago embrulhado. Subiu direto para o quarto. Jogou-se na cama. O celular vibrou. Notificação do Instagram. Marcação em um vídeo. Ela abriu. O coração parou. Era ela.
Na ponte de embarque. Algemada. Caindo. O vídeo era curto, 10 segundos. Mas mostrava tudo. A legenda dizia: causou confusão no aeroporto e se fez de vítima. Tem gente que não sabe o lugar. Maia sentiu a respiração falhar. Ela rolou os comentários. Mimimi. Quer atenção. Se algemaram é porque fez algo. Ela jogou o celular longe. Levantou. Caminhou em círculos no quarto pequeno. Alguém tinha gravado. Alguém tinha postado. Alguém estava moldando a história. O celular tocou. Beatriz. Você viu? Maia perguntou. Vi, Beatriz disse. Alguém me mandou. Eu não causei nada. Eu só queria embarcar. Eu sei, Beatriz disse. Sua voz estava calma. E é por isso que vamos usar isso. Usar como? É prova. Mostra você algemada. Mostra desproporcionalidade. Salva tudo. Faz print de tudo. Maia voltou para a cama. Pegou o celular. Começou a printar. Tem gente me xingando, ela disse. Vai ter mais, Beatriz disse. Mas também vai ter gente te apoiando, espera. Não sei se aguento. Você aguenta, Beatriz disse. Porque a alternativa é deixar eles ganharem. E você não vai fazer isso. Maia desligou. Ficou olhando o celular. As notificações não paravam. Dona Cida entrou no quarto. Viu o rosto da filha. O que foi? Ela perguntou. Maia mostrou o vídeo. Dona Cida assistiu. A mão foi até a boca. Meu Deus, ela disse. Estão dizendo que eu causei confusão. Maia disse. Que eu mereci. Dona Cida sentou-se ao lado dela. Abraçou forte. Não liga para isso, ela disse. Gente que não te conhece não sabe de nada. Mas vão acreditar, Maia disse. Vão ver o vídeo e decidir que eu sou o problema. Alguns vão, Dona Cida disse. Mas outros vão ver a verdade. Vão ver você algemada sem motivo. Vão se indignar. Maia encostou a cabeça no ombro da mãe. Sentiu o cheiro de casa, de café, de sabão. Eu tinha uma vida, ela disse. Antes disso, agora sou só isso, a moça do aeroporto. Não é só isso, Dona Cida disse. Você é minha filha, é estudante, é forte, e vai continuar sendo depois que isso passar. O celular vibrou de novo. Maia olhou. Mensagem de um número desconhecido. Para de fazer escândalo. Ninguém liga para sua lacração. Maia bloqueou. Outro número mandou mensagem. Você vai se arrepender. Ela bloqueou também. Mas as mensagens continuavam chegando. Maia desligou o celular. Jogou debaixo do travesseiro. Não aguento mais, ela disse. Então descansa, Dona Cida disse. Hoje você descansa. Amanhã você luta de novo. Maia fechou os olhos. Mas não dormiu. A vergonha voltava em ondas. Na terça-feira, Maia foi para a faculdade. Precisava manter a rotina. Precisava não desmoronar. Ela entrou no campus com a cabeça baixa. Procurou a sala de aula. Sentou-se no fundo. 2 colegas entraram. Olharam para ela, cochicharam, saíram. Maia sentiu o peito apertar. Abriu o caderno. Fingiu ler. Maia, alguém chamou. Ela levantou os olhos. Júlia, colega de turma desde o primeiro ano. Oi, Maia disse. Vi o que aconteceu, Júlia disse. Nas redes. Ah, que situação, né? Júlia sentou-se ao lado. Mas acho que você devia, sabe, não se expor tanto. Maia piscou. Me expor? É que as pessoas estão falando, e não é bom para você ficar associada a isso. Associada a quê? Maia perguntou. Sua voz estava dura. Esse tipo de polêmica. Polêmica, Maia repetiu. Eu fui algemada sem motivo. Isso não é polêmica, é abuso. Júlia desviou os olhos. Eu sei. Mas você sabe como é. As pessoas julgam, e se você continuar tocando nisso, pode prejudicar sua imagem. Maia levantou. Pegou a mochila. Minha imagem, ela disse. Obrigada pela preocupação. Ela saiu da sala. Andou rápido pelo corredor. Empurrou a porta do banheiro. Dentro, ela apoiou as mãos na pia. Respirou fundo 3 vezes. A porta se abriu. Outra aluna entrou. Olhou para Maia, reconheceu.
Você é a moça do vídeo, ela disse. Maia não respondeu. Tem coragem de aparecer aqui, a aluna disse. Não era elogio. Maia lavou as mãos. Secou. Saiu. No corredor, ela viu um grupo rindo perto dos armários. Quando ela passou, silenciaram. Maia acelerou o passo. Saiu do prédio. Caminhou até o ponto de ônibus. Alguém a seguiu. Ela sentiu antes de ver. Virou-se. Um homem. O mesmo da frente da sede. Câmera na mão. Ele tirou foto. Para com isso! Maia gritou. Ele não parou. Tirou outra. E outra. Maia correu. Entrou no primeiro ônibus que viu. Não importava para onde ia. Sentou-se no fundo. O coração batendo descompassado. O celular tocou. Otávio. Ela atendeu dessa vez. Pai. Maia, onde você está? No ônibus. Tem alguém te seguindo? Como sabe? Porque eu mandei, ele disse. Maia congelou. O quê? Segurança privada, para te proteger. Me proteger ou me vigiar? Maia, você está virando alvo. Precisava de proteção. Eu não quero proteção, Maia disse. Quero que parem de me fotografar. Quero que me deixem em paz. Isso não vai parar enquanto você insistir nesse processo. Maia desligou. Bloqueou o número. Ela desceu no próximo ponto. Caminhou sem direção. Acabou num parque pequeno. Sentou-se num banco. Olhou crianças brincando, casais passeando. Vida normal. Ela queria de volta a invisibilidade. Queria poder existir sem ser observada. Mas era tarde demais. Maia chegou em casa ao anoitecer. Dona Cida estava na cozinha. Otávio estava na sala. O que você está fazendo aqui? Maia perguntou. Precisamos conversar, ele disse. Não temos nada para conversar. Maia, senta. Ela ficou em pé. Fala logo. Otávio levantou. Pegou uma pasta da mesa de centro. A empresa fez uma proposta nova, ele disse. Revisada, mais justa. Não quero proposta. 25 mil, assistência completa. E punição aos envolvidos. Exoneração do supervisor Lobo. Maia sentiu algo mudar. Exoneração. Sim, a empresa assumiu falhas. Vai demitir o responsável. E o resto? Maia perguntou. Que resto? A investigação. As mudanças no protocolo, a transparência. Otávio hesitou. Isso é outra discussão. Não é não, Maia disse. É a mesma. Porque demitir um cara não muda o sistema. Ele vai ser substituído por outro que vai fazer igual. Não vai. Vamos revisar procedimentos. Vocês vão revisar ou vão fingir que revisam? Otávio suspirou. Maia, você está tornando isso pessoal. É pessoal, ela disse. Aconteceu comigo, no meu corpo, na minha vida. Mas não é só sobre você, Otávio disse. Tem acionistas, funcionários, milhares de pessoas que dependem dessa empresa. E quantas dessas pessoas já foram algemadas sem motivo? Maia perguntou. Quantas perderam voo? Quantas foram humilhadas? Otávio olhou para o chão. Não sei. Exato, Maia disse. Você não sabe, porque nunca quis saber. Eu quero proteger você. Não, Maia interrompeu. Você quer proteger a empresa, porque se eu continuar, vai sair no jornal. Vai virar escândalo. Vai afetar ações. Vai afetar você também, Otávio disse. Sua voz estava mais alta agora. Você vai ser destroçada, investigada, exposta. Todo erro que você já cometeu vai ser usado contra você. Não cometi erro, Maia disse. Não importa. Vão inventar. Vão torcer. Vão transformar. Você em vilã. Maia cruzou os braços. E se eu aceitar o acordo? Se eu calar a boca, o que muda? Você segue sua vida, termina a faculdade, consegue emprego, constrói futuro. Construa o futuro engolindo injustiça. Construa o futuro sendo inteligente. Maia balançou a cabeça. Não é inteligência, é covardia. Otávio ficou vermelho. Não me chama de covarde. Então para de agir como um. Dona Cida apareceu na porta. Parem vocês dois. Otávio e Maia se encararam. O silêncio pairou pesado. Maia,
Otávio disse mais baixo. Quem assina os contratos? Quem define as metas? Quem escolhe as empresas terceirizadas? Maia não respondeu. Eu, ele disse. Tudo volta para mim. Você entende? Se você me processar, me destrói. Maia sentiu algo quebrar dentro. Não era raiva, era luto. Então você escolhe a empresa? Ela disse. Escolho sobrevivência, ele disse. Maia pegou a mochila, subiu para o quarto, trancou a porta, sentou-se no chão, encostou a cabeça na parede. A injustiça tinha sobrenome dela, tinha rosto dela, tinha sangue dela, e ela não sabia como lutar contra isso. 3 dias depois, Maia recebeu mensagem de um número desconhecido. Pedido de encontro. Um café discreto. O nome era Sofia Barreto. Compliance da empresa. Maia mostrou para Beatriz. A advogada hesitou. Pode ser armadilha, ela disse. Ou pode ser ajuda, Maia disse. Vou com você. Ela pediu para eu ir sozinha. Então não vai. Mas Maia foi. Contra o conselho. Movida por algo maior que prudência. O café era pequeno. 3 mesas. Música baixa. Sofia estava no canto. Ela era mais nova do que Maia esperava. 30 e poucos. Cabelo liso, olheiras fundas. Maia, ela disse. Obrigada por vir. Maia sentou-se. Por que me chamou? Sofia olhou ao redor. Baixou a voz. Porque eu sei o que aconteceu. E não foi a primeira vez. O coração de Maia acelerou. Explica. Sofia tirou uma pasta fina da bolsa. Passou por cima da mesa. Relatórios internos. Últimos 3 anos. Denúncias de abordagem desproporcional. Maia abriu. Viu nomes, datas, descrições. 10 casos, Sofia disse. Arquivados como sem evidência suficiente. Por quê? Maia perguntou. Porque imagens sempre sumiam. Testemunhas sempre se retratavam. E vítimas sempre aceitavam acordo. Maia virou as páginas. Leu. Cada caso parecia com o dela. Pessoas paradas sem motivo. Revistadas, humilhadas. Por que está me mostrando isso? Maia perguntou. Porque estou cansada, Sofia disse. Trabalho em compliance. Meu trabalho é garantir que a empresa siga regras. Mas ninguém quer seguir regras. Só quer parecer que segue. Você pode ser demitida por isso. Sei, Sofia disse. Mas não consigo mais fingir que não vejo. Maia fechou a pasta. Olhou para Sofia. As imagens do meu caso, ela disse. Ainda existem? Sofia hesitou. Existiam até anteontem. E agora? Agora o sistema mostra falha técnica. Arquivo corrompido. Maia sentiu o estômago virar. Apagaram. Sim. Tem backup? Deveria ter, mas vai ser difícil acessar. Precisa de ordem judicial. E mesmo assim podem alegar que backup também falhou. Maia respirou fundo. Então não tenho prova. Tem essa, Sofia disse. Ela apontou a pasta. E tem testemunhas, se conseguir que algum agente fale. Vilar, Maia disse. Ele estava lá. Ele viu tudo. Vilar não vai falar, Sofia disse. Já avisaram ele. Se falar, perde emprego. E possivelmente mais. Ameaçaram ele. Ameaçam todo mundo que pode atrapalhar a narrativa. Maia segurou a pasta com força. Sentiu o peso de papel. Sentiu o peso de verdade. Posso ficar com isso? Ela perguntou. Pode. Mas tem que proteger. Fazer cópias. Guardar em lugares diferentes. Vou fazer. Sofia se levantou. Preciso ir. Não podemos ser vistas juntas muito tempo. Sofia, Maia disse. Obrigada. Não me agradeça ainda, Sofia disse. Isso pode não ser suficiente, mas é o que eu posso fazer. Ela saiu rápido. Maia ficou sozinha no café. A pasta na frente dela. 10 histórias. 10 pessoas. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. Uma semana depois, Beatriz ligou com voz tensa. Consegui, ela disse. Conseguiu o quê? Maia perguntou. Liminar. Para preservação de provas, juiz mandou a empresa manter tudo. Imagens, relatórios, registros. Maia sentiu alívio. Finalmente. Um passo na direção certa.
Quando isso entra em vigor? Ela perguntou. Já entrou? Intimação foi entregue hoje de manhã. Maia sorriu pela primeira vez em dias. Então eles não podem mais apagar nada. Exato. Beatriz, obrigada. Guarda o obrigada. Ainda tem muita luta pela frente. Maia desligou. Olhou para o teto. Respirou. Talvez desse certo. Talvez justiça fosse possível. O celular vibrou. E-mail. Remetente. Assessoria jurídica. Companhia aérea. Ela abriu. Assunto. Notificação formal. Informamos que, devido à falha técnica irreparável ocorrida em 10/11, as gravações solicitadas foram permanentemente corrompidas. Backup automático do sistema apresentou mesma corrupção devido a erro de espelhamento. Lamentamos profundamente a impossibilidade de atender solicitação judicial. Relatório técnico segue anexo. Maia leu 3 vezes. Depois mais uma. A sala girou. Ela ligou para Beatriz. Você viu o e-mail? Vi, Beatriz disse. Sua voz estava diferente. Acabei de receber. Eles destruíram tudo. Alegam que foi antes da liminar. É mentira, Maia disse. Sofia me disse que arquivo existia até anteontem. A liminar é de hoje. Mas como provamos que é mentira? Beatriz perguntou. Sem acesso ao sistema, sem logs detalhados, é palavra contra palavra. Maia sentou-se no chão. As pernas fraquejaram. Então eles ganharam, ela disse. Não ganharam, mas ficou mais difícil. Beatriz, sem imagem eu não tenho nada. É minha palavra contra o relatório deles. Tem a pasta que Sofia te deu. Tem o padrão. Padrão de casos. Sem prova. Igual ao meu. Silêncio do outro lado. Não desiste, Beatriz disse. Por favor, tem outros caminhos. Que caminhos? Testemunhas, documentos internos, perícia do sistema. Ainda tem luta. Maia desligou. Ficou no chão, olhando para a parede. A pequena vitória tinha virado derrota. Maior. Mais devastadora. Porque agora ela sabia. O sistema não só falhava. Ele se protegia ativamente, deliberadamente. E ela estava lutando sozinha contra uma máquina. Maia passou a noite acordada. A tela do celular iluminava o quarto escuro. Ela relia o e-mail sobre a gravação corrompida. Às 7 da manhã, Dona Cida bateu na porta. Filha, vamos? Maia levantou. Vestiu calça jeans e camisa branca. Prendeu o cabelo. Olhou-se no espelho. Você consegue, ela disse baixo. Beatriz as buscou às 8. Foram direto para a delegacia. O prédio era cinza. Precisava de pintura. Dentro, o cheiro de papel velho e café requentado. Maia se sentou numa cadeira dura. Esperou. Um escrivão apareceu. Homem de meia idade, barba mal feita. Nome completo, ele disse sem olhar para ela. Maia Nascimento. Documento. Ela entregou. Ele digitou devagar. 2 dedos só. Motivo da ocorrência, ele disse. Abuso de autoridade, constrangimento ilegal, discriminação. O escrivão parou de digitar. Olhou para ela pela primeira vez. Discriminação, ele repetiu. De que tipo? Racial, Maia disse. Ele digitou. Fez mais perguntas. Onde? Quando? Quem? Maia respondeu tudo. A voz firme, as mãos suando. Tem testemunha? Ele perguntou. Tinha imagens. Foram destruídas. Destruídas como? Falha técnica conveniente, Beatriz disse. Depois de intimação judicial. O escrivão suspirou. Vou registrar, mas sem prova física vai ser difícil. Sei, Maia disse. Ele imprimiu o boletim. Maia assinou. 3 cópias. A caneta tremeu na última assinatura. Na saída, Maia parou na calçada. Respirou o ar de fora. Livre, mas pesado. E agora? Ela perguntou. Agora esperamos, Beatriz disse. E procuramos mais provas. Maia olhou para a rua. Carros passando, gente andando, vida continuando. Do outro lado, parado perto de um poste, estava Renato, o agente de segurança, o que tinha estado lá naquela noite. Ele olhou para Maia. Não desviou. Não fugiu. Maia atravessou a rua. Beatriz e Dona Cida ficaram para trás. Você, Maia disse.
Eu, Renato disse. Ele estava mais magro, olheiras fundas. Posso falar com você? Pode. 2 minutos, só. Maia cruzou os braços. Esperou. Renato olhou ao redor. Baixou a voz. O que aconteceu não precisava ter acontecido, ele disse. Maia sentiu raiva subir. Mas aconteceu. Sei. E eu não fiz nada para impedir. Não fez mesmo. Renato passou a mão no rosto. Eu tinha medo de perder emprego, de ser marcado, de fazer a coisa certa? Maia interrompeu. Ele assentiu devagar. É, disso. E agora? Ainda tem medo? Tenho, ele disse. Mas vim mesmo assim. Maia o estudou. Viu cansaço. Viu culpa. Viu algo parecido com coragem nascendo. O que você quer? Ela perguntou. Quero contar a verdade, ele disse. Por escrito, com data e assinatura. Maia ligou para Beatriz. A advogada atravessou a rua correndo. Esse é o agente Vilar, Maia disse. Renato? Ele corrigiu. Ele quer testemunhar, Maia disse. Beatriz olhou para ele, avaliou. Por quê? Porque não consigo mais dormir, Renato disse. Você sabe o que isso significa? Beatriz perguntou. Vão te pressionar, ameaçar, possivelmente demitir. Já me ameaçaram, ele disse. Supervisor Lobo me chamou 3 dias atrás. Disse que se eu abrisse a boca, eu acabava. E você veio mesmo assim, Maia disse. Vim, porque se eu calar, outra pessoa vai passar pelo mesmo, e eu vou continuar sem dormir. Beatriz abriu a pasta. Tirou papel e caneta. Então vamos fazer certo. Depoimento formal. Cada detalhe, sem omitir nada. Eles sentaram num banco da praça em frente. Renato começou a falar. Eu estava de plantão naquela noite. Lobo me chamou para o portão 17. Disse que tinha perfil suspeito. Perfil? Maia disse. Que perfil? Renato desviou os olhos. Jovem. Sozinha. Negra. Maia sentiu o estômago apertar. Ouvir em voz alta doía diferente. Continue, Beatriz disse. Lobo mandou fazer abordagem. Eu pedi o documento dela. Tudo estava certo, mas ele insistiu. Disse para levar para a sala. Você questionou? Beatriz perguntou. Não, Renato disse. Deveria, mas não questionei. E na sala? Maia perguntou. Ela respondeu tudo. Calma, educada. Não deu motivo nenhum para contenção. Mas algemaram mesmo assim, Maia disse. Sim, Lobo disse que ela estava resistindo, mas não estava. Ela só pediu explicação. Isso não é resistência. Beatriz anotava rápido. E depois? Levaram ela para a ponte de embarque, algemada, na frente de todo mundo. Eu vi a humilhação no rosto dela. Você tentou intervir? Beatriz perguntou. Não, Renato disse. Sua voz falhou. Fiquei parado, como covarde. Maia olhou para ele, viu lágrimas nos olhos dele. Quando ela desmaiou, ele continuou. Eu pensei que tinha morrido, e a primeira coisa que senti foi culpa, não medo. Culpa. Você está disposto a repetir isso oficialmente? Beatriz perguntou. Em audiência? Sob juramento? Renato limpou os olhos. Estou. Vão destruir você, Beatriz disse. Profissionalmente, talvez pessoalmente. Eu sei, ele disse, mas pelo menos vou conseguir me olhar no espelho. Beatriz terminou de escrever. Passou o papel para ele. Lê e assina. Renato leu. Pegou a caneta. A mão tremeu. Eles disseram que minha família ia sofrer, ele disse. Disseram mesmo? Beatriz perguntou. Não com essas palavras, mas deixaram claro que acidentes acontecem, que emprego é difícil, que eu tinha muito a perder. Tem, Maia disse, mas tem mais a ganhar. Renato olhou para ela. O quê? Dignidade, Maia disse. A sua e a minha. Ele assinou. 3 cópias, a última com mais firmeza que a primeira. Obrigado, Maia disse. Não, Renato disse. Obrigado por me dar a chance de consertar. Ele levantou. Olhou ao redor como quem se despede. Vão me procurar, ele disse. Quando souberem.
Aqui está meu telefone, Beatriz disse. Qualquer coisa, liga. Renato guardou o papel. Saiu andando rápido. Maia viu ele sumir na esquina. Sentiu algo mudar dentro dela. Não estava sozinha. Não mais. Naquela noite, Maia recebeu e-mail de um endereço estranho. Letras e números aleatórios. O assunto dizia: você precisa ver isso. Ela quase deletou. Quase. Mas algo fez ela clicar. Anexo. Arquivo de texto. Log de acesso ao sistema de câmeras do aeroporto. Maia leu. Não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Usuário. Ademi Lobo Data. 13/11/2347. Ação. Download arquivo Camponte 17/20/15. Data. 14/11/00/12. Ação. Exclusão. Arquivo Camponte 17/20/15. Maia sentiu o coração acelerar. Ligou para Beatriz. Alguém me mandou prova, ela disse. Log do sistema. Mostra que Lobo apagou o arquivo. Manda para mim, agora. Maia encaminhou. Esperou. Beatriz ligou de volta em 2 minutos. Isso é ouro, ela disse. Prova de destruição de evidência, depois da intimação judicial. Posso usar? Maia perguntou. Pode, mas precisamos verificar a autenticidade, pedir perícia, confirmar que não foi adulterado. E se for verdadeiro? Muda tudo. Crime federal. Obstrução de justiça. Maia desligou. Olhou o e-mail de novo. Quem tinha mandado? Sofia? Alguém de dentro? Um aliado anônimo? Não importava. O que importava era a verdade chegando à luz. O celular tocou. Otávio. Ela ignorou. Tocou de novo. E de novo. Na 5ª vez, ela atendeu. O quê? Maia, para com isso, ele disse. Sua voz estava tensa. Agora. Para com o quê? Esse processo, essas denúncias. Você está destruindo a empresa. A empresa está destruindo a si mesma. Acionistas estão pressionando. Querem minha cabeça, ou a sua. Maia ficou quieta. Você entende? Otávio disse. Se continuar, perco tudo. Cargo, reputação, futuro. E se eu parar? Maia perguntou. Perco o quê? Ganha paz, ganha dinheiro, ganha... Engulo injustiça, Maia interrompeu. De novo, para sempre. Maia, pelo amor de Deus. Não, ela disse. Não vou parar, mesmo que custe você, mesmo que custe eu. Ela desligou, bloqueou o número. Dona Cida apareceu na porta. Era seu pai? Era, Maia disse. O que ele queria? Que eu desista, para salvar ele. Dona Cida sentou-se ao lado dela, abraçou. Você não vai desistir, ela disse. Não era pergunta. Não, Maia disse. Mas vai doer. Já está doendo, Dona Cida disse. Mas você aguenta, porque é minha filha, e eu não criei covarde. Maia encostou a cabeça no ombro da mãe. Chorou baixinho, não de fraqueza, de luto, pelo pai que ela tinha, e pelo pai que ela precisava que ele fosse. Na semana seguinte, tudo piorou junto. Renato parou de responder. Maia ligou 5 vezes. Todas caíram na caixa postal. Mandou mensagens. Nada. Beatriz tentou contato. Nada. Chegaram nele, Maia disse. Ou ele desistiu, Beatriz disse. Não, ele não desistiria assim. Algo aconteceu. No mesmo dia, Sofia ligou. A voz tremia. Maia, não posso mais ajudar. Por quê? Estão auditando meus e-mails, meus acessos. Vão me demitir se acharem algo. Sofia. Me desculpa. Eu tentei, mas tenho família. Tenho contas. Não posso perder tudo. Ela desligou antes de Maia responder. À tarde, outro vídeo viral. Postagem anônima. Maia Nascimento. Busca de atenção ou tentativa de extorsão. Fontes dizem que pai é CEO. Coincidência? Os comentários eram piores. Filhinha de rico brincando de vítima. Quer tirar dinheiro do pai. Tudo armação. Maia leu até não aguentar mais. Jogou o celular longe. O telefone fixo tocou. Dona Cida atendeu. Ouviu. Ficou pálida. Maia, ela chamou. É da universidade. Maia pegou. Alô? Senhorita Nascimento. Coordenação de bolsas. Sim. Infelizmente precisamos informar que a bolsa oferecida foi cancelada. Maia sentiu o chão sumir. Cancelada? Por quê?
Questões logísticas. Programa redimensionado. Isso é mentira, Maia disse. É por causa do processo. Não posso comentar. Lamento. Desligaram. Maia deixou o telefone cair. Sentou-se no chão. Abraçou os joelhos. Tudo estava desmoronando. Renato sumiu. Sofia recuou. A bolsa foi. A reputação destruída. E ela não tinha mais força. Acabou, ela disse baixo. Eles ganharam. Dona Cida se ajoelhou ao lado dela. Não acabou. Mãe, eu perdi tudo. Tudo. Não perdeu dignidade. Não perdeu verdade. Dignidade não paga conta. Verdade não me dá futuro. O celular de Maia vibrou. Mensagem de Beatriz. Lê essa matéria, agora. Link para site de notícias. Testemunha anônima diz ter vídeo de abordagem polêmica. Em aeroporto, Maia leu tremendo. Um passageiro que prefere não se identificar afirma ter gravado cena de jovem sendo algemada sem resistência em ponte de embarque. Vídeo pode mudar rumo de processo contra a companhia aérea. No final da matéria, se você é esse passageiro, entre em contato. Maia ligou para Beatriz. Você viu? Vi. Jornalista é conhecido. Sério. Se ele publicou é porque checou. O vídeo existe, Maia disse. A voz saindo diferente agora. Existe e alguém tem. E vai aparecer, Beatriz disse. Segura firme, ainda não acabou. Maia desligou. Olhou para a mãe. Pela primeira vez em dias, sentiu algo além de desespero. Sentiu esperança. Pequena, frágil, mas viva. 2 dias depois, Beatriz apareceu na casa de Maia. Trazia um homem idoso, cabelo branco, óculos grossos. Maia, esse é senhor Ademir, Beatriz disse. Ele estava no voo 237. Maia levantou rápido. Você gravou? Gravei, Ademir disse. Sua voz era baixa. Tremia. Mas tive medo de falar. Até ver a notícia. Pode me mostrar? Maia perguntou. Ademir tirou o celular velho do bolso. Abriu a galeria. Mostrou. Maia viu a si mesma. Algemada. Tentando falar. Caindo. Era pior do que ela lembrava. Mais humilhante. Mais injusto. Posso usar isso? Ela perguntou. Pode. É por isso que vim. O senhor sabe que vão te pressionar, Beatriz disse. Vão tentar desacreditar. Dizer que é mentira. Deixa tentarem, Ademir disse. Eu vi. Com meus próprios olhos. Não foi resistência. Foi abuso. Por que decidiu falar agora? Maia perguntou. Ademir tirou os óculos. Limpou com a camisa. Tenho neta da sua idade, ele disse. Preta como você. E toda vez que ela sai de casa, eu tenho medo. Medo que parem ela. Que machuquem ela. Que tratem ela como suspeita só por existir. Ele colocou os óculos de volta. Olhou direto para Maia. Quando vi você naquela ponte, vi ela. E não fiz nada. Fiquei sentado. Com medo. Envergonhado. Mas não mais. Maia sentiu os olhos queimarem. Obrigada. Não. Obrigada a você. Por lutar. Beatriz pegou o celular. Vou fazer cópia certificada. E vou pedir audiência emergencial. Com esse vídeo, juiz não vai poder ignorar. Quanto tempo? Maia perguntou. 1 semana. Talvez 2. E se tentarem apagar esse também? Não vão conseguir, Beatriz disse. Vou fazer 10 cópias. Mandar para 10 lugares diferentes, incluindo mídia. Ademir ficou mais 1 hora. Deu depoimento completo. Assinou. Deixou todos os contatos. Quando ele saiu, Maia abraçou a mãe. Vamos ganhar, ela disse. Ainda não ganhamos, Dona Cida disse. Mas estamos perto. Naquela noite, Maia dormiu pela primeira vez em semanas. Sono pesado. Sem pesadelos. Quando acordou, tinha mensagem de número desconhecido. Sou Renato. Desculpa sumir. Me afastaram do trabalho. Me ameaçaram. Mas ainda quero testemunhar. Me avisa quando for à audiência. Eu vou, Maia respondeu. Obrigada. Por não desistir. Resposta veio rápido. Obrigado você, por me lembrar que existe escolha. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Maia acordou cedo. Vestiu a mesma roupa branca do aeroporto. Para lembrar,
ela disse para a mãe. Do que aconteceu? Do que importa? No fórum, Beatriz esperava. Trazia cópias, documentos, pendrive com o vídeo. Pronta? Ela perguntou. Não, Maia disse. Mas vamos. A sala era pequena, mesa grande, bandeira no canto, câmera registrando tudo. De um lado, Maia, Beatriz e Dona Cida. Do outro, advogados da companhia. 5, ternos caros, pastas grossas. No meio, mediador, juiz, representante do Ministério Público. Sérgio Lobo estava no canto. Uniforme impecável, expressão neutra. Ele olhou para Maia. Ela olhou de volta. Não desviou. Vamos começar, o mediador disse. Caso Maia Nascimento versus Companhia Aérea. Acusação de abuso de autoridade e constrangimento ilegal. Beatriz se levantou. Gostaria de apresentar prova audiovisual. Proceda, o mediador disse. Beatriz ligou o projetor. A sala escureceu. O vídeo começou. Maia se viu na tela, algemada, tentando falar, pedindo explicação. Ouviu a própria voz. Por favor, eu não fiz nada. Viu Lobo ignorando. Viu os outros agentes segurando. Viu a si mesma caindo. A sala ficou em silêncio quando o vídeo terminou. O mediador limpou a garganta. Defesa gostaria de se manifestar? O advogado principal se levantou. Cabelo gel. Voz treinada. Esse vídeo não mostra contexto completo. Houve comportamento suspeito anterior. Protocolo foi seguido. Que comportamento? Maia perguntou. Sua voz estava firme agora. Eu estava embarcando, com documento, com passagem. Qual foi meu crime? A senhora foi selecionada por critérios objetivos. Que critérios? Maia interrompeu. Porque eu só vi uma coisa objetiva, minha cor. Isso é acusação grave sem fundamento, o advogado disse. Tenho fundamento, Beatriz disse. Ela colocou a pasta de Sofia na mesa. 10 casos similares. 3 anos. Todas vítimas negras. Todos arquivados sem investigação. O advogado olhou os papéis. Ficou vermelho. Esses documentos são confidenciais, obtidos ilegalmente. Foram entregues voluntariamente por funcionária de compliance, Beatriz disse, que testemunhará se necessário. O mediador folheou os documentos. Franziu a testa. Isso é preocupante, ele disse. Muito preocupante. Lobo se levantou. Posso falar? Pode. Tudo que fiz estava dentro do protocolo. A moça resistiu. Tornou-se agressiva. Usei força necessária. Maia sentiu raiva ferver. Eu pedi explicação. Isso não é resistência. A senhora levantou a voz. Porque estavam me algemando sem motivo. A senhora se alterou. Qualquer um se alteraria. O mediador bateu a caneta na mesa. Ordem, por favor. Maia respirou fundo. Beatriz tocou seu braço. Com licença, uma voz disse da porta. Todos viraram. Renato entrou. Uniforme civil. Mãos tremendo. Eu estava lá, ele disse. E preciso falar a verdade. Renato caminhou até a frente. Ficou de pé. Não sentou. Meu nome é Renato Vilar, agente de segurança. Eu estava presente na noite do incidente. Você foi intimado? O mediador perguntou. Não. Vim por vontade própria. Lobo se mexeu na cadeira. Seu rosto ficou duro. Pode depor, o mediador disse. Renato olhou para Maia. Assentiu. Virou-se para o mediador. Ela não resistiu. Não se alterou. Não fez nada que justificasse contenção. Como pode afirmar isso? O advogado da companhia perguntou. Porque eu estava a 2 metros dela. Vi tudo. Ouvi tudo. E por que não falou antes? Porque tive medo, Renato disse. Medo de perder emprego, de ser ameaçado, de mentir agora? O advogado interrompeu. Não estou mentindo, Renato disse. Estou corrigindo meu silêncio. Você tem algo a ganhar com isso? O advogado perguntou. Tenho. Dignidade. O mediador fez anotações. Continue. Supervisor Lobo decidiu abordar a passageira sem motivo. Aparente. Ela respondeu com educação. Forneceu tudo o que foi pedido. E mesmo assim,
Ele insistiu em levá-la para a sala. Protocolo exige verificação em casos suspeitos. Lobo começou. Que caso suspeito? Renato interrompeu. Ela tinha documento, passagem, tudo certo. O único critério foi a aparência. Isso é acusação. É verdade, Renato disse. Sua voz estava mais alta agora. E o senhor sabe, porque faz isso todo dia. Escolhe quem parar pela cara, pela cor, pelo jeito de andar. Lobo levantou. Você está acabando com sua carreira. Minha carreira já acabou, Renato disse. No dia que te obedeci sem questionar. O mediador bateu de novo. Supervisor Lobo, sente-se. Posso fazer uma pergunta? Maia disse. Pode. Maia olhou para Lobo. Quantas pessoas você algemou esse ano? Não sei o número exato. Mais de 10? Possivelmente. Quantas eram brancas? Silêncio. Quantas? Maia repetiu. Não vejo cor, vejo comportamento. Então responde. Quantas? Lobo não respondeu. Maia se levantou. Mostrou os pulsos. As marcas ainda estavam lá, mais claras, mas presentes. Isso é o que sobra quando o protocolo vira arma, quando segurança vira humilhação. A porta se abriu de novo. Otávio entrou. Terno escuro, rosto cansado. Com licença, ele disse. Posso falar? O mediador hesitou. Quem é o senhor? Otávio Nascimento, CEO da companhia e pai da vítima. O silêncio pesou. Otávio caminhou até o meio da sala. Ficou entre Maia e os advogados. Vim assumir responsabilidade, ele disse. Não só pelo que aconteceu, mas pelo que permitimos que acontecesse. Os advogados se entreolharam. Um tentou falar. Otávio levantou a mão. Não, sem artifício jurídico, sem estratégia, só verdade. Ele olhou para Maia. Minha filha sofreu abuso nas nossas instalações por pessoas que trabalhavam para a gente, e em vez de agir com justiça, tentei comprar silêncio. Senhor Nascimento, o advogado começou. Deixa eu terminar, Otávio disse. Por anos, terceirizamos segurança sem fiscalizar. Contratamos empresas que usavam métodos questionáveis. Fechamos olhos para denúncias, arquivamos casos, tudo para proteger marca. Ele respirou fundo. Mas marca sem ética não vale nada. Lucro sem dignidade não vale nada. Ele se virou para o mediador. A companhia vai implementar mudanças, auditoria independente, revisão completa de protocolos, câmeras com backup externo, canal de denúncia fora da estrutura interna e consequências reais para quem abusar. E quanto ao caso da sua filha? O mediador perguntou. Queremos acordo justo, sem cláusula de silêncio, com reparação pública e com compromisso de mudança estrutural. Maia olhou para o pai. Viu algo diferente. Não perfeição, mas honestidade. Por que agora? Ela perguntou. Por que não antes? Porque eu tive medo, Otávio disse. Medo de perder poder, cargo, respeito. Mas você me ensinou que a única coisa que vale perder é a injustiça. Maia sentiu os olhos queimarem. Não desviou. Justiça não apaga o que aconteceu, ela disse. Não apaga, Otávio disse. Mas impede o próximo. Nas semanas seguintes, a mudança saiu do papel. A auditoria encontrou 17 casos similares arquivados, todos reabertos, todos com direito à reparação. Novo contrato de segurança, empresa diferente, treinamento obrigatório em direitos humanos, supervisão permanente por compliance externo. Sérgio Lobo foi demitido. Processo criminal em andamento. Renato foi realocado. Promoção. Coordenação de ética. Sofia voltou ao trabalho. Cargo novo. Ouvidoria independente. Maia recebeu indenização. Pedido formal de desculpas público. E algo mais importante. Mudança real. Meses depois, ela voltou ao aeroporto. Outra viagem. Outra chance. Dona Cida a acompanhou até o portão. Vai ficar bem? Ela perguntou. Vou, Maia disse. E acreditava. Na fila, uma agente pediu documento. Maia entregou. A moça checou. Devolveu com um sorriso. Boa viagem, ela disse. Maia caminhou até a ponte de embarque.
O mesmo corredor. As mesmas luzes. Mas diferente. Tudo diferente. Não procurou coragem. Não fingiu força. Apenas existiu. Como deveria desde o início. Sentou-se na poltrona. Olhou pela janela. O avião começou a se mover. Ela pensou em tudo. Na dor, na luta, nas cicatrizes que ficaram. Pensou no pai. Na reaproximação lenta. No respeito novo que crescia entre eles. Pensou em Renato, em Sofia, em Ademir, em Beatriz, em todas as pessoas que escolheram verdade quando era mais fácil escolher silêncio. O avião decolou. Maia fechou os olhos. Respirou. A dignidade dela tinha aberto espaço no mundo. Pequeno, mas real. E dessa vez, o mundo não a empurrou para fora.